O técnico da seleção brasileira divulgou hoje a lista com os 23 nomes dos jogadores que vão para a Copa da África do Sul. A lista dos convocados pelo treinador é esta: goleiros Júlio César, Gomes e Doni, zagueiros Juan, Lúcio, Luizão e Thiago Silva, laterais Maicon, Daniel Alves, Gilberto e Michel Bastos, meio de campo Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué, Kleberson, Elano, Ramires, Kaká e Júlio Batista, atacantes Luiz Fabiano, Nilmar, Robinho e Grafite. Nós fomos às ruas para saber se o povo aprovou a lista do Dunga. É uma lista que já vem treinando ela há muito tempo. Ronaldinho Gaúcho, faltou ele. Uai, o que a gente pode estar falando? Foi a lista certa. Parece até meio complicado dar opinião agora, mas o negócio é jogar. Minha opinião, acho que tá ótimo. Eu acho que tá faltando o Adriano. É o Fábio que tá faltando. Não, achei que ela ficou boa, mas faltou o Tardelli. Não, faltou o Kleber e o Fábio do Cruzeiro, lógico. Jogadores do Cruzeiro? Com certeza. Não, do Galo. Cruzeiro. Do Galo. Cruzeiro. Ao meu lado, Júnior Murad. Júnior, boa noite. Boa noite. E na sua opinião, como foi essa escalação do Dunga? Você também aprovou? Aprovei. Acho que a maioria aprovou também, apesar dos questionamentos, né, que sempre vão existir em se tratando de seleção brasileira. Mas o Dunga seguiu tudo aquilo, toda aquela filosofia implantada desde o início do seu trabalho, 4 anos atrás, quando ele assumiu a seleção, logo após aquele vexame na Copa de 2006. E o Dunga foi muito coerente, como ele fez questão de frisar hoje na coletiva dele. Ele seguiu toda aquela linha do pensamento dele, da filosofia dele, e a gente vendo a convocação, talvez aí, sei lá, 95% dos jogadores que estão nessa lista dos 23 trabalharam com Dunga durante esses 4 anos, inclusive ganhando títulos, né, a Copa América, também a Copa das Confederações e participando dessa campanha com o primeiro lugar nas eliminatórias para a Copa. Então, ficou de fora o Ganso, ficou o Ronaldinho Gaúcho, jogadores importantes, o Neymar, mas o Dunga seguiu realmente o que ele achava correto e como ele mesmo argumentou, o Ganso e o Neymar não tiveram tempo para mostrar o futebol deles na seleção, né? O calendário foi realmente muito curto nesse ano de 2010 e os dois realmente só arrebentaram agora no início da temporada de 2010. O Ganso, o ano passado, e o Neymar não apresentavam um grande futebol como em 2010. Não teve tempo hábil aí para que os dois pudessem mostrar na seleção o que estão mostrando no Santos. E a grande surpresa, Lisa, é o Adriano de fora. Mas aí a tal da coerência do Dunga entra mais uma vez em questão. O Adriano era um jogador importante para a equipe, para a seleção brasileira, apesar de que não vem jogando em 2010, nem de longe o que jogava o ano passado, quando foi campeão com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Problemas e vários problemas pessoais que interferiram muito, atrapalharam muito a vida do Adriano em 2010. É um jogador realmente hoje problemático e o Dunga deu todas as oportunidades para o Adriano. Inclusive a gente lembra que o Jorginho esteve num treinamento do Flamengo, coisa de 2, 3 semanas atrás, para ver o Adriano no treinamento, conversar com o Adriano, e o Adriano simplesmente não apareceu nesse treinamento, como em vários outros que a gente vê nos noticiários, que ele deixa o Flamengo na mão. Então realmente agiu com coerência também o Dunga nesse aspecto, levando um jogador das mesmas características do Adriano, um finalizador também, o Grafite, que vive um grande momento no futebol, no futebol alemão. Então, você trocaria algum jogador aí, João, na sua opinião? Eu acho que a lateral esquerda hoje da seleção talvez seja a área mais carente do time. Passou por vários problemas. O Felipe, jovem jogador do La Coruña, quebrou a perna no início do ano, até se recuperou, teve uma boa recuperação, mas não chegaria em boas condições físicas para a Copa do Mundo, então não conseguiu dar sequência também ao trabalho. André Santos foi uma grande opção por um bom tempo, quando saiu do Corinthians em grande fase para o futebol turco, caiu também muito de produção. Michel Bastos apareceu já no fim dessa convocação, já prestes a sair a lista dos convocados do Dunga, joga muito bem na posição, fez uma boa temporada pelo Lyon da França, chega até credenciado, né? E o Gilberto do Cruzeiro, a gente sabe que ele vem jogando como apoiador no meio campo,
mas é também, talvez pela experiência, o peso que tem com a camisa amarelinha, que o Gilberto foi para ser pelo menos ali aparentemente um suplente na lateral esquerda. Mas eu acho que foi uma lista bem elaborada pelo Dunga, seguindo toda essa filosofia dele nesses últimos 4 anos. De um modo geral, é uma boa seleção e um time muito forte. O Brasil jamais vai deixar de ser favorito, porque não levou o Ganso, o Neymar, Ronaldinho Gaúcho. A gente espera que sim, né, Júnior? Vamos ver como é que ficou então a lista novamente? Vamos lá. Os goleiros, né, Júlio César, que é titular absoluto. Muitos questionaram também a ausência do Vitor, do Grêmio, né, ele levando o Gomes e o Doni, também 2 bons goleiros. Aí os grandes zagueiros, né, Juan e Lúcio, titulares provavelmente, o Luizão e o Thiago Silva também, que estão em grande fase, né? As laterais, o Maicon e o Daniel Alves, excelentes. O Daniel, inclusive, pode jogar no meio campo também, uma opção que o Dunga tem. O Gilberto e o Michel Bastos, como a gente já analisou. E aí vem o meio campo, o Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué, Kleberson, Elano, Kaká, também o Júlio Batista, o Ramires, são jogadores importantes que vêm sempre jogando nessa seleção. E Luiz Fabiano, Nilmar, Robinho e o Grafite, que assumiu a vaga do Adriano. A gente tem também agora, a CBF já liberou a lista dos suplentes, né? Os 7 suplentes. A FIFA pede até 30, uma lista de até 30 jogadores, uma lista de espera. E aí, pelo menos o Diego Tardelli aparece nessa lista. Acho que já é um prêmio, né, coroando o trabalho do Diego Tardelli. O Ganso, o Carlos Eduardo, Marcelo, lateral esquerdo, o Alex, zagueiro do Chelsea, Ronaldinho Gaúcho e o Sandro, do Internacional. São bons jogadores e eu diria que todos estes aí teriam espaço na seleção, dentre os 23 que foram convocados. Mas é o que o Dunga falou, é muito difícil, né, Lisa? Se ele for pela cabeça dos jornalistas e de cada um dos torcedores brasileiros, ele vai mudar essa lista a todo instante e aí não fecha um grupo coeso dentro da filosofia dele, como a gente disse. A gente espera que o Brasil seja campeão. Sem dúvida, muitas emoções aí na Copa da África e é claro que os favoritos, a gente tem que acrescentar esse grupo. A Espanha, campeã europeia, chega muito credenciada também, muito forte aí nessa Copa do Mundo. A Argentina é sempre também uma equipe que passou maus bocados aí na fase de eliminatórias, mas chega muito forte, tem um grande elenco também. Inglaterra, Espanha, como eu disse, a Itália e também a Alemanha. Para mim são sempre grandes seleções favoritas ao título. Os corações já estão batendo forte, né, Júnior? Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Universitário Notícias.